Eu queria abrir esse bloco que a gente pretende falar sobre a segunda reunião de avaliação de estágio, fazendo uma citação do Paulo Freire, que com certeza é o mentor de quase tudo que a gente tem de bom aí na área de educação. Eu queria citar uma fala dele que fala que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca, e ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. É um negócio interessante. A segunda reunião de avaliação de estágio tem o objetivo de trazer uma troca de experiências. Então, o professor vai se reunir com o aluno. Como o professor é o orientador do aluno, ele vai decidir como é que ele monta esse grupo. Pode ser só o professor e o aluno, pode ser o professor, outros professores convidados que tenham a ver com a área de atuação daquele aluno, e pode ser o professor, o aluno que está apresentando e uma subturma ou turma do mesmo professor da área, em que o professor julgue que é interessante colocar o aluno para explicar. Agora, eu citei esse texto que fala da boniteza, da alegria, é porque é o seguinte: nós estamos fazendo educação técnica e um prazer especial tem na educação técnica, que é o carente, o necessitado, aquele que vem para a escola aprender um ofício, aprender uma profissão, porque precisa ter resultado disso. Nesse momento ele já está tendo resultado. Então esse é um momento de extremo glamour para o aluno, é um momento de liberdade, onde ele deixa de ser aluno e passa a ser um profissional da área, um colega nosso, tanto o colega nosso professor, quanto o colega nosso na área técnica, quem exerce a profissão técnica, a profissão de engenharia. Então, veja bem, esse momento é para ser prazeroso, é para ser gostoso. A minha sugestão é que o professor orientador dispense toda a burocracia possível. Óbvio que um PowerPoint, uma boa apresentação, uma apresentação organizada facilitam esse trabalho, mas necessariamente não tem que ser assim. Pessoalmente, nas apresentações que eu conduzi, eu prefiro um cunho prático, onde o estagiando, para não falar, porque não é só mais aluno, tenha a oportunidade de trazer um equipamento, de trazer uma placa, de demonstrar um telefone celular, um eletrocardiograma, ou qualquer equipamento, um eletrocardiógrafo, ou qualquer equipamento da sua área de ação. Não precisa necessariamente ser eletrônica, que é a área nossa. Em algumas áreas, por exemplo, na mecânica, eu acredito que trazer um equipamento vai ser uma coisa meio difícil. É a ideia que eu formo disso. Mas não é impossível. Ele pode trazer fotos, ele pode trazer o produto, mostrar como é que o produto é feito. Então, é uma troca de experiências, é para o aluno falar. Normalmente, eu trabalho com um tempo de 20 minutos, porque os excessos chegam a 30. Mais do que isso, ninguém detém atenção. Nós estamos num tempo de extrema integração da informação. O aluno já se distrai ali com os pages, com os celulares e com as informações externas ao ambiente que está sendo apresentado. Então eu imagino que esse tempo de 20, 30 minutos dá para ser prazeroso. Agora, uma coisa, o exercício da profissão, ele tem que ser essa coisa de ser alegre e bonito. Nós temos o aluno tem que poder demonstrar que ele fez um curso técnico numa instituição, no nosso caso, graças a Deus, de nome antigo e forte, nome institucional irrepreensível, e ele adentrou o mercado de trabalho pela porta mais brilhante que tem. Ele começou da escala mais simples, e ele vai conseguir, com todos os cursos que ele tem capacidade de desenvolver, curso superior, a pós-graduação, as especializações, ele vai conseguir fazer um upgrade disso. Mas nesse momento, ele tem que entender que isso não é uma etapazinha intermediária. Esse é o
o fim, é o objetivo fim nosso, né? Então nós estamos formando um profissional que está finalmente apto, que entrou na empresa com conhecimento e conteúdo para adquirir competências específicas que nós não temos nem condição de dar, né? Então, um exemplo que eu gosto de dar nisso vou citar de novo o Paulo Freire, quando ele fala que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mentalizados pelo mundo. Acho esse negócio fantástico. Eu fui assistir uma segunda rádio de um aluno que estava fazendo estágio na Coca-Cola. E esse aluno, como já era minha orientação normal, ele trouxe uma máquina de impressão de código de barras. E eu fui para essa reunião de estágio com toda a arrogância de professor possível, pensando assim, eu conheço, eu estou indo ver essa reunião, tomara que esse troço seja sucinto, porque eu já conheço as técnicas de impressão térmica e todas as outras técnicas disponíveis no mercado. Então eu fui para essa reunião com esse paradigma errado de que eu já tinha visto tudo que era possível a respeito desse negócio. E aconteceu o seguinte, eu fui surpreendido porque o aluno levou uma impressora de código de barras, uma máquina bem grande, mais ou menos uns 1,20 m de altura por uns 45 de largura, não muito leve, uma máquina não muito leve, e quando ele fez o teste, quando ele demonstrou as máquinas, ele fez o teste, eu me surpreendi com a máquina espirrando um código de barras a uma distância aproximadamente 25 centímetros da garrafa que estaria passando numa esteira. Usando a expressão não muito bacana, a máquina cuspia o código de barras da forma certinha na garrafa. Fiquei surpreso com a minha arrogância, de entender que eu já tinha visto todas as técnicas possíveis de impressão. E fiquei mais surpreso com a alegria e a beleza da apresentação do aluno e da motivação que ele estava tendo de colocar uma coisa totalmente nova que ele havia visto e eu, como mentor dele, nunca tinha visto. Todo o grupo que assistiu àquela reunião, no dia foram 6 apresentações e essa superou todas pela forma, né, e pelo conteúdo, obviamente. Ou seja, ninguém se educa ninguém, nós temos que nos educar medializados aí pelo mundo mesmo. É uma oportunidade muito rica, é uma oportunidade de, num tempo muito curto, haver uma homogeneização de conhecimento do grupo que está assistindo, de quem está apresentando e das tecnologias novas que se fizeram existir nesse período em que o professor estava cuidando da vida acadêmica e o aluno cuidando do seu aprendizado, mas a iniciativa privada, a indústria, o capital do mercado de giro, as ferramentas do sistema capitalista, no nosso caso, continuaram funcionando nesse período. Então a gente tem essa oportunidade de uma atualização. Isso é fantástico, não dá para abrir mão disso. Então a minha sugestão para o aluno, vá com energia, vá com garra, vá como quem está mostrando alguma coisa que o seu mentor, o seu professor, o seu orientador não conhece no foco que você viu. Ele pode ter todo o conhecimento da área, no caso da eletrônica, da área de redes, da área de mecânica, da área de automação e controle, da área do que tiver na eletrônica. Ele pode ter todo esse conhecimento. Ele não tem a sua visão, ele não tem o seu prisma, ele precisa de você para crescer. E no caso do professor, vá com toda a sede de tirar desse aluno o que você não tem disponível na academia, né? Aquilo que você não consegue visualizar. É muito importante a gente entender que a vida acadêmica nos propõe um horizonte ilimitado e restrito. Nós temos algumas coisas que nos restringem
e abre outro foco. Na verdade, isso acontece em qualquer área, né? Mas como nós somos os doutores da lei, isso dificulta um pouco, às vezes, cair a ficha para a gente partir logo para o abraço, né? Essa reunião, ela, no aspecto formal dela, das minhas turmas, eu não exijo que o aluno deixe nada comigo. Então acontece a primeira RAI, que a gente já falou sobre ela, já explicou o processo inteiro. A primeira RAI tem toda aquela etapa de triagem. Nessa segunda RAI, o aluno não precisa deixar nada não, gente. Ele só precisa apresentar, ele só precisa trocar experiência, só precisa motivar, só precisa entender que ele tem uma ferramenta na mão, um diploma, uma coisa que poucos têm, é muito seletivo. O aluno que entra numa instituição de ensino técnico já é seletivo. O aluno que consegue entrar num Cefet, esse cara é bom. O último da fila é melhor do que a média, né? E o desses que opta por ir para a empresa exercer a profissão, esse para mim é coroado, é chave de ouro. Então, nós estamos com a nata do aluno na mão e nós precisamos que ele entenda isso, que o professor entenda isso e que o mercado entenda isso, né? Isso é que faz o nome institucional, isso é que fortalece o nome institucional e faz com que ele seja respeitado como ele vem sendo ao longo desses 100 anos aí. Tem muita contribuição aí, né? A nossa contemporânea e a de todo o passado dessa instituição. É isso aí, vamos trocar experiência. No próximo bloco nós vamos falar sobre a construção do trabalho final e com isso aí a gente fecha esse processo de orientação de estágio. Um abraço e até lá.